a igreja e seu propósito na vida do cristão. Amados, nós vivemos dias em que as pessoas acham que a igreja é dispensável. Infelizmente, é uma cultura crescente no meio dos evangélicos. A ideia é que não há mais a necessidade de participar de um culto, de estar congregados, de louvar e glorificar o nome santo de Deus em comunhão. As pessoas entendem que todas essas coisas passaram, é necessário uma atualização, enfim. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não há dúvidas da necessidade de estarmos ligados à igreja, de sermos também a igreja, de estarmos, amados, servindo o Senhor em comunhão, louvando, adorando e exaltando o nosso amado Jesus. E assim tem sido desde a igreja primitiva. Quando nós olhamos os evangelhos, vemos Cristo Jesus ensinando. Posteriormente, já em Atos, vemos a igreja nascendo, vemos o mover do Espírito Santo do Senhor. E é preciso que esse mover seja contínuo na igreja e nos alcance em pleno século 21. Nos alcance, e que nós precisamos ainda abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para entender, irmãos, que a igreja, ela faz parte, ela precisa estar dentro do contexto da vida do servo do Senhor. Ela é essencial para que nós possamos aprender mais de Cristo e servi-lo com amor, com alegria, com satisfação, adorarmos de forma coletiva o Criador e assim seguirmos nessa jornada em direção aos céus. É uma ideia que muitos abandonam, que muitos não querem, mas é uma verdade que nós precisamos cultivar continuamente na nossa existência. Amém, amados? Vamos então seguir, cultuando o nome santo de Deus, louvando e congregados para a honra e para a glória do amado Jesus. Mas antes de nós lermos o texto bíblico, eu quero fazer com os irmãos um apanhado da história, só para que os irmãos possam situar-se e talvez trazer mais conhecimento em relação à obra do Senhor. A origem e a fundação da igreja. A igreja, como nós a conhecemos, ela é a igreja do Novo Testamento. Não mais o templo, não mais um culto do Antigo Testamento. Nós estamos debaixo da nova aliança. Para que possamos entender essa questão de alianças, existe a antiga aliança que veio até Cristo Jesus. E após Cristo Jesus, após a ressurreição, a nova aliança. E eis aí, amados, o tempo no qual nós estamos, na nova dispensação, na nova aliança. Jesus nasceu por volta do ano 6 ou 4, entre 6 e 4 antes de Cristo. Jesus não nasceu no ano 1 da nossa época, houve um erro no calendário, ele nasceu entre os anos 6 e 4 antes de Cristo. Ele foi crucificado por volta do ano 33, não há data específica, mas aproximadamente no ano 33 depois de Cristo, na nossa época. Também no ano 33, aproximado, aconteceu o Pentecostes. O Pentecostes hoje é entendido como a igreja chamada pentecostal, como um marco divisor. Na verdade, foi um marco divisor, foi a época na qual o Consolador veio sobre a vida dos fiéis. No entanto, não deixou instituído o dom de línguas, como as pessoas concluem e erroneamente ensinam. Quando nós atentamos para Atos capítulo 2, versículo 4, nós vamos observar que aqueles que estavam reunidos falavam em idiomas, portanto não eram línguas estranhas, idiomas. Cada um que estava ali ouvia na sua própria língua. Esta é a revelação de Atos 2, 4. No entanto, houve uma compreensão errada e as pessoas acham que Atos 2, 4 refere-se ao dom de línguas ou línguas estranhas. Por volta do ano 35 depois de Cristo, Saulo converte-se. Saulo, o maior pregador, o maior evangelista. Enfim, esse homem converte-se ao cristianismo para a honra e para a glória do Senhor. Ainda
Lá pelo ano 64 depois de Cristo, uma grande perseguição abala toda a igreja. As pessoas foram perseguidas duramente por Nero. Pessoas foram crucificadas, foram queimadas vivas. Amados, a situação não foi muito bonita. Haja vista que Nero colocou fogo em Roma e a culpa recaiu sobre os cristãos. Ele disse, foram os cristãos, já que conforme historiadores haviam 14 bairros aproximados e desses 14, 4 eram de cristãos e judeus. E esses foram os menos atingidos pelo incêndio. E Nero atribuiu aos cristãos o incêndio de Roma. Em 70 depois de Cristo, a profecia se cumpriu e o templo foi totalmente destruído. Lá pelo ano 100, aproximadamente o ano 100, o apóstolo João morreu. Foi um dos últimos a morrer dos apóstolos. No ano 313 depois de Cristo, eis que surge o Edito de Milão, no qual o imperador Constantino legaliza o cristianismo no Império Romano. Até então, até o ano 300 aproximadamente, os cristãos eram duramente perseguidos pelo Império Romano. Em 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. 440, aproximadamente 440 depois de Cristo, eis que surge o primeiro Papa da história, o Papa Leão I, Leão I, não sei como se fala, imagino que seja Leão I. Eis aí o primeiro Papa. Até então não existia essa história de Papa, a igreja tinha seus líderes, não como hoje a Igreja Católica entende. Em 1054 houve um cisma entre a Igreja Romana e a Igreja Ortodoxa. E em 1517 o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, faz que a Reforma Protestante venha à existência. Iniciando com Lutero, depois veio Calvino, entre outros tantos, que reformou. Eles negaram os princípios do catolicismo e foi assim instituído os princípios que hoje nós conhecemos, os princípios que nós defendemos. Glórias a Deus por isso. Essa é uma breve história, evidentemente que extremamente resumida. Não falamos das perseguições que esse povo sofreu por amar a Cristo Jesus. Mas a igreja tem seu propósito, ela não existe por acaso. O Senhor, quando a instituiu, certamente fez para que o povo santo pudesse juntos aprender mais do Senhor e servir o Todo-Poderoso com prazer e com alegria. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos 2, a partir do versículo 42. Diz a palavra: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partia pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Eis aqui, irmãos, de certa forma, o início dessa obra maravilhosa do nosso Senhor que Ele reservou a cada um de nós. Senhor, nós te louvamos por esses momentos que vamos passar em comunhão com nossos amados. Que Tu nos dê a direção dessa palavra para que possamos aprender um pouco mais a respeito, ó Senhor, da Tua vontade para as nossas almas. Prepara-nos para que haja fidelidade a Ti em todos os aspectos, ó Deus, e que possamos procurar estarmos congregados continuamente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja e seu propósito. A igreja é o corpo de Cristo.
É necessário entender que a igreja não são as quatro paredes, como nós achamos. Isso aqui é o templo. Interessante, amados, que há uma ideia que esse lugar é santo. Não, esse lugar é consagrado ao Senhor. A partir do momento que esse grupo de pessoas que aqui estão saírem, esse lugar ficará vazio. Não ficarão anjos, não ficará aqui o Espírito Santo de Deus. Haja vista que o Espírito Santo do Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Há uma ideia errada em relação a essas coisas. Nós precisamos compreender, queridos, que nós somos o corpo de Cristo Jesus, que o Espírito Santo habita na vida dos fiéis, e assim, cada dia mais trazemos a nossa vida santa, para que haja condição de habitação do Espírito Santo do Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo Jesus. Queridos, a igreja é descrita nesse texto como o corpo de Cristo. E é necessário entender que cada um de nós somos o corpo de Cristo Jesus. Somos o templo e desempenhamos nessa obra uma função que o Senhor tem reservado. Nós precisamos mudar esse conceito, amados, que se eu estou fora da igreja eu posso agir de qualquer forma. Não! Nós temos que agir sempre em conformidade com a vontade do Senhor, onde quer que estejamos, porque somos parte do corpo de Cristo Jesus, somos membros do corpo de Cristo Jesus, e cada um dos membros de um corpo tem sua importância. Se você olha para o seu nariz, tem uma importância, seu dedo tem uma importância, seu pé também, enfim, assim também no corpo de Cristo Jesus. Não há membros no corpo inúteis. As pessoas podem até concluírem que são inúteis, no entanto, todos são úteis e o Senhor quer usar a cada um desses membros para fazer a sua obra. No entanto, estes precisam estar prontos, que haja essa disponibilidade para servir ao Senhor e assim, amados, crescerem espiritualmente. Lembrando que a palavra do Senhor fala de forma clara que Cristo Jesus é o cabeça da igreja. Não existe a igreja do pastor fulano de tal, não existe a igreja tal. A igreja, irmãos, pertence a Jesus. Cristo Jesus é o líder maior da igreja. Ele é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Que os amados prestem atenção na leitura da palavra, para que entendam Cristo Jesus como a cabeça da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O texto é claro e mostra, irmãos, que Jesus é o cabeça da igreja, aleluias. E vemos ainda de uma necessidade, a necessidade de estarmos ligados, uns ligados ao outro. Efésios capítulo 4, versículo 16, Efésios 4, 16, na versão NTLH. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado, e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Irmãos, esse texto chama-nos atenção para uma realidade. Nós somos como elos, uns ligados ao outro, uma interdependência verdadeira, real. Eu preciso depender de você e vice-versa, e todos nós dependemos de Cristo Jesus. É uma unidade, irmãos. Não é cada um seguindo o seu próprio caminho. Eu sei que quando nós olhamos para a igreja hoje, não só a nossa, mas a igreja um tanto quanto geral, parece que cada um segue seu próprio caminho, cada um faz da forma que acha conveniente, mas se nós olharmos para a palavra de Deus,
nós vamos ver a necessidade dessa ligação entre uns e outros, todos estarmos ligados, e esse todos também ligado a Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. E que nós possamos entender e jamais esquecermos, amados, Cristo Jesus é o centro. Quando eu falo que a nossa igreja é cristocêntrica, é porque Jesus é o centro da igreja. A igreja não é do pastor tal, nem da pastora, nem do presbítero. Não, a igreja é de Cristo Jesus. E nós somos apenas servos levantados pelo Senhor com uma missão, a missão de levar a palavra, testemunhar da palavra àqueles que neste lugar congregam para a honra e para a glória do Senhor. Outro aspecto que é extremamente importante na igreja, na verdade é uma base, é o amor fraternal. O amor fraternal. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja da Galácia e ele ensina: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que devemos amar o Senhor acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Essa palavra, ela também se aplica nesse contexto, no contexto de igreja. Infelizmente, mais uma vez, às vezes a igreja está um tanto quanto distante do objetivo, da meta, do foco de Cristo Jesus. Quando o amor fraternal deveria ser uma verdade no meio da congregação, às vezes nós não enxergamos esse amor fraternal, esse cuidado de uns para com os outros. Essa deveria ser uma marca, a marca de amor, a marca de um servir aos outros, de um servir ao outro conforme está na palavra. E é isso que nos é ensinado, irmãos. Esse amor se manifesta, esse amor fraternal, ele se manifesta quando você abençoa o próximo, quando você cuida do próximo, quando você estende a tua mão ao próximo, quando você procura conhecer as dificuldades do teu irmão, da tua irmã, e dentro do possível abençoá-los de alguma forma, ajudando, orando por ele, dando uma palavra de alento, enfim. É o amor fraternal, é o amor, irmãos, que o Senhor quer que exista dentro da igreja. Mas não apenas esse amor de ajudar, esse amor de acolher, mas também dentro do possível, ajudá-los no meio das suas dificuldades, seja financeiras, nos momentos de enfermidades, enfim, em todas as situações é necessário que esse amor seja visível, que nós possamos amar tal qual o Senhor nos ensinou e como a igreja deve fazer. João capítulo 13, versículos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Ouça, o mandamento do amor que nos foi dado pelo Senhor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando o assunto é amor, amor ao próximo, amor fraternal, enfim, realmente a igreja está um tanto quanto distante do objetivo do Senhor. Muito distante. Talvez nós podemos olhar para a condição social do Brasil, a nossa forma de ser, e tentarmos nos justificar. Ah, mas porque a cultura é diferente? Sim, realmente. Os judeus estavam todos juntos, aquela coisa toda, em unidade, mesma visão. E Cristo aqui fala aos judeus, e Jesus está chamando a atenção dos judeus. No entanto, este ensinamento, ele sai do meio do judaísmo e nos alcança. Esse amor para com o próximo, irmãos, ameis uns aos outros, ele precisa ser uma realidade hoje. Não é fácil. Amar não é fácil. É complicado. Você ama o teu amiguinho, tua amiguinha, aquele que é próximo seu. Mas quando o camarada é meio complicado, é difícil,
o amor se esfria. Mas a recomendação do Senhor, irmãos, é que haja amor, e esse amor precisa estar dentro da igreja. Às vezes eu fico olhando aqui, quando eu chego uma pessoa mais simples na igreja, as pessoas não têm aquele mesmo cuidado de saudá-las, de falar com elas. Irmãos, essa frieza não pode existir dentro da igreja. Eu entendo que nós estamos aqui para cultuar e receber aqueles que o Senhor nos envia. E quando chega alguém à igreja, necessário é que você dê aquela atenção, que você vá até esta pessoa, que você a faça sentir, entre aspas, em casa. É difícil. Há lugares em que a pessoa chega invisível, sai invisível. Aqui também já vi isso. As pessoas chegam, sentam na última cadeira, pastor vai, sauda, geralmente faço isso, e fica nisso aí, e some. Falta, irmãos, esse cuidado, esse zelo, e esse é o menor zelo, que é apenas receber a pessoa. É preciso mais do que isso. Mas há outro aspecto na igreja primitiva. A igreja primitiva é aquela que nasceu já com os discípulos, com os apóstolos. A igreja que ainda não tinha templo, que se reunia de lá em lá, casa em casa, enfim. Mas veja que interessante, Atos capítulo 4, versículos 32 até o 35. Atos 4, 32 até o 35. Todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e os entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. É evidente, amados, que nós não vamos aconselhar ninguém a vender as suas casas, seu casa, aquilo que tem, e trazer o dinheiro e colocar aqui na igreja. Sinceramente, se a pessoa falar isso comigo, eu vou aconselhá-lo a não fazer desta forma. No entanto, nós não podemos reter, irmãos, aquilo que Deus tem nos dado. Reter o cuidado do Senhor para conosco. No domingo passado eu falei a respeito de dízimos e ofertas. Nós entendemos a missão Vivos à luz da palavra, entende que a questão do dízimo, da forma que é tratada em muitas igrejas, ficou restrita ao Antigo Testamento. Morreu em Cristo Jesus, como os demais costumes, rudimentos e práticas da lei. No entanto, quando você vai para o Novo Testamento, há uma recomendação grandiosa, e esse texto é uma dessas recomendações. Aqui as pessoas vendiam tudo e traziam para o Senhor. Há outro texto que diz que as pessoas precisam trazer por amor, fazer por amor. Se nós temos consciência que Deus tem nos abençoado com saúde, condições, talvez sabedoria para conseguirmos recursos financeiros, salário ou, sei lá, qualquer forma que você consiga, desde que seja lícita, os seus recursos, nós temos que compartilhar com o Senhor também. E fazemos isso com liberalidade, com prazer e com alegria. Assim, na igreja primitiva era. Eles faziam isso com amor, com satisfação, porque reconheciam que era Deus que os abençoava. Esta é a visão, amados, que nós temos pregado neste lugar. Nós não temos a lista com o nome dos dizimistas, nem tampouco envelopes daqueles retornáveis, marcando que a pessoa dizimou ou não, porque entendemos que é uma responsabilidade nossa. Eu tenho essa responsabilidade diante do Senhor, e cada um daqueles que fazem parte da igreja tem a responsabilidade de trazer ao Senhor a sua oferta para a honra e para a glória do seu santo e bendito nome. Que façamos sempre com liberalidade, com prazer e com alegria. Amém? A igreja e seu propósito na vida do cristão. A igreja como corpo de Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Vimos ainda
que o amor fraternal precisa estar presente na igreja. É o amor uns para com os outros, é amar o próximo. Terceiro tópico, a necessidade de congregar e perseverar na palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nova tradução na linguagem de hoje. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegado. Na revista atualizada, esse mesmo texto. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Como eu disse no início dessa palavra, amados, o maligno tem plantado na cabeça das pessoas que a igreja é um detalhe. Cultuar é um detalhe. Mas quando nós observamos a palavra, fica muito claro que cultuar é mandamento do Senhor. E se nós não o fazemos, e se não há uma justificativa plausível, uma justificativa que seja aceitável pelo Senhor, estaremos com certeza pecando. Se porventura alguém fica em casa de boa, porque eu vou ficar em casa, porque ir à igreja, eu posso ficar por aqui, essa pessoa com certeza está pecando contra o Senhor em desobediência a esta palavra de Hebreus. Que nós estejamos atentos a esta realidade, amados. O cristianismo, queridos, quando nós observamos a palavra, o cristianismo não foi projetado pelo Senhor para ser vivido de forma isolada, cada um no seu lugar. Não. Desde o início vemos o apóstolo Paulo plantando o quê? Igrejas. Olha só, o que o apóstolo Paulo fez? Plantou igrejas. Irmãos, o evangelho é para ser vivido de forma comunitária, de forma coletiva, para que haja comunhão, para que no templo, no culto, possamos exortar e sermos exortados. Amém? Aprendermos mais do Senhor, conhecermos a palavra do Todo-Poderoso. E certamente, quando as pessoas elas desanimam e deixam de frequentar com regularidade o culto, eu vejo que essas pessoas estão com seus dias contados na presença do Senhor. Quando chega o ponto de ser crentes domingueiros, logo logo serão crentes na igreja, domingo sim, domingo não, e assim é a tendência, irmãos. Vão se esfriando. Nós temos que estarmos atentos a isto, haja vista que se nós não nos esforçarmos para que essa ideia de comunidade, essa ideia de coletividade não seja uma verdade, certamente vamos ficar vulneráveis espiritualmente. É preciso estarmos atentos a essa realidade. A igreja é um espaço de aprendizado, de edificação. E é isso que a palavra diz. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Ouça só. Foi Ele quem deu os dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Amados, igreja no Novo Testamento é uma realidade. Igreja na história do cristianismo é uma realidade. Não há como você desassociar. Aqui nesse texto o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz: e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Nós não podemos nos deixar enredar por essa ideia que não há necessidade de estarmos congregados. Não é dessa forma. Quando nós olhamos, por exemplo, o apóstolo Paulo, logo após o seu chamado, ele foi um dos maiores plantadores de igreja. Ele alcançou praticamente todo o mundo conhecido da época. Ele falou do amor de Jesus, deixava uma igreja. Essas cartas que vocês leem do apóstolo Paulo, Coríntios, Éfeso, Gálatas,
eram igrejas, entre outras tantas, eram igrejas que ele havia fundado naquelas cidades. E essas cartas levam o nome da cidade. Atos capítulo 14, versículos 21 até o 23, na versão NTLH. Atos capítulo 14, a partir do versículo 21 até o 23. Ouça só. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio, Antioquia, da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em que esses haviam crido. Irmãos, se o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, se ele tinha uma missão de pregar o evangelho e constituir uma igreja, como é que hoje as pessoas acham que a igreja não tem mais valor? Que eu posso ficar em casa e ser um desigrejado? Essa ideia de desigrejado, ela não cabe no contexto bíblico. Não cabe, irmãos. Geralmente essas pessoas, elas são envolvidas por toda sorte de ensinos. Se você entra hoje no YouTube, por exemplo, e você digita pregação cristã, irmãos, aparecerão centenas de vídeos. Centenas. Você olha o título e olha o nome do pastor. Conhece? Sabe quem é? O que pregam? O que ensinam? Qual a base? De onde é? De onde veio? Ah, mas o cara é famoso. O diabo também é famoso. Mais do que o diabo, poucos. Talvez ninguém. É famoso. A comparação é pesada, mas é realidade, irmãos. A fama não faz um pastor fiel. A fama não faz um homem fiel ao Senhor. E eis aí, as pessoas comem aquilo que a internet oferece. E eis o grande perigo. O que é que elas estão comendo? O que é que nutre a alma dessas pessoas? Necessário um cuidado muito grande, porque a recomendação do Senhor é clara em relação a essas questões. Queridos, vivemos dias dos falsos mestres, dias de apostasia, dias de um evangelho paralelo, dias de um evangelho no qual o Cristo que lá é pregado não é o Jesus Cristo, o Messias ressurreto, que o Deus que é ensinado não é o Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo é apenas uma energia que faz as coisas acontecerem. Este é um evangelho paralelo. Nós precisamos estar atentos a essas questões. E nesses últimos tempos temos visto de todas as formas possíveis este evangelho paralelo. Mas eu quero chamá-los a atenção especificamente para um aspecto, já que este é envolvente e nós, como servos do Senhor, temos uma certa predileção por estas coisas. É o judaísmo, irmãos. As ideias judaizantes que hoje permeia a igreja chamada cristã. Infelizmente, é um princípio que destoa da palavra de Deus. Nós cristãos não temos o menor vínculo possível com o judaísmo. O menor vínculo possível. Em nossos dias, e isso é muito comum na internet, é comum você ver cultos iniciando com chofar. Tem alguém tocando o chifre do boi, o chifre da ovelha lá, o chofar, chamando a presença do Senhor. Isso é heresia, irmãos. Isso é uma apostasia, porque está jogando fora os princípios que estão na palavra. Ainda, dentro dessa mesma área, a menorar, quantas igrejas com um candelabro aqui na frente, mas para quê? Qual o objetivo? Não somos judeus, não diz respeito a gente. E aqueles, irmãos, aqueles sacerdotes que se vestem como se fossem rabinos, roupa de rabino, jeito de rabino, enfim, aquela coisa toda, quipá, aquele chapeuzinho, o talite, aquela toalhinha jogada sobre os ombros, não tem aplicação
à igreja cristã. Não se aplica. Amados, é muito sério isso, porque nós temos visto a tal da Arca da Aliança. A Arca da Aliança que hoje está em quase todas as igrejas. Heresia. Nós podemos até afirmar que também é idolatria. O Senhor Jesus não está representado naquela coisinha mequetrefe que eles colocam ali na frente. O Senhor Deus não está representado por aquilo no passado. E as festas? As festas que, para movimentar a igreja, inventam. É a festa da Páscoa, das colheitas, dos tabernáculos. Gente, nós não somos judeus. Nós não somos judeus. É difícil, irmãos. Lembro-me que existia uma igreja que, na época da Páscoa, comemorava sacrificando um cordeiro, assando com ervas amargas e coisas semelhantes. Meu Deus, que heresia! É tipo assim, isso é tão sério, irmãos, é tão sério, mas tão sério que as pessoas não conseguem compreender. A partir do momento que alguém come a Páscoa judaica, ou nos moldes do judaísmo, ela está dizendo para Jesus: o teu sacrifício não me foi suficiente. É isso, irmãos. O cordeiro que era comido no Antigo Testamento, por ocasião da Páscoa, Jesus Cristo, o cordeiro. Não se aplica, irmãos, não se aplica. Mas dá um certo ar de espiritualidade, misticismo, aquela coisa toda, e as pessoas vibram com isso e pecam contra o Senhor. Cuidado com essas coisas. A arca, por exemplo, Jeremias 3,16, diz que não é para fazer uma nova arca, não é para fazer uma nova. Mas, além de fazerem uma cópia mequetrefe, trazem para dentro da igreja absurdo. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 2 até o 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 até o 4, na versão NTLH. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. É uma grande realidade nesses últimos tempos. Os movimentos estranhos que estão dentro das igrejas, práticas loucas, absurdas. Eis aí a profecia, eis aí a palavra do apóstolo Paulo. Mateus capítulo 24, versículo 24. Mateus 24, versículo 24, versão NTLH. Disse Jesus: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Eis o porquê que precisamos conhecer a Bíblia, ler a Bíblia e aceitar somente a Bíblia, nada além da Bíblia, para que quando esses aparecerem diante de você, tu possas identificar a mensagem falsa deles. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Tudo aquilo, irmãos, que não cabe na palavra, mas a igreja pratica, não vem de Deus, não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo não se contradiz. Nós precisamos estar atentos a esta verdade. Ainda os dons, amados, são verdadeiros. Eu creio plenamente nos dons, mas que eles estejam dentro do contexto bíblico, encaixado nos moldes que a Bíblia determina. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28.
1 Coríntios, capítulo 14, versículos 27 e 28. Eu quero chamá-los a atenção para esse dom. Poderíamos contextualizar os demais também, mas vamos nos deter neste, já que ele é mais comum. Se algum de vocês falar em línguas estranhas, então que apenas 2 ou 3 falem, um depois do outro, e que alguém interprete o que está sendo dito. Mas, se não houver ninguém que possa interpretar, então fiquem calados e falem somente consigo mesmo e com Deus. Olha, irmãos, esse texto é tenso. Esse texto é tenso. Porque quando você olha para a igreja hoje, principalmente a igreja pentecostal, como é que nós vamos encaixar esse texto dentro da igreja? Ou você aceita o texto bíblico e muda a liturgia da igreja, ou você continua com a liturgia da igreja e muda o texto bíblico. Isso é mais sério do que parece. A igreja precisa entender que o Espírito Santo é Deus. E não podemos subestimar o Espírito de Deus, tipo assim, o Espírito escreveu isso aqui. Na verdade, o apóstolo Paulo, mais movido, cheio do Espírito Santo, o Espírito deu essa palavra, mas as coisas mudaram, não é mais bem dessa forma? Não. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ensina a respeito desse dom, porque a mesma coisa que hoje vemos era na época do apóstolo Paulo. Era a mesma coisa. Se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 14, vocês vão de constatar que a coisa estava solta, bagunçada. Quem está errado, irmãos? A Bíblia ou a igreja? E a partir do momento que a igreja, ela bate de frente contra o Espírito de Deus, os mandamentos do Espírito Santo, ela está pecando contra Deus. E isso é sério, irmãos, muito sério. Nós precisamos estar atentos. Mas entendam, não é para sufocarmos o mover do Espírito Santo do Senhor, não. Mas deixarmos que o Espírito Santo trabalhe através da nossa vida em conformidade com aquilo que está na palavra. E esta é a grande verdade. Amados, a igreja precisa estar em linha com a palavra de Deus, de acordo com a palavra do Senhor em todos os aspectos. A igreja, ela carrega em si um propósito de Deus. E esse propósito é que haja essa ligação com Cristo Jesus, reconhecendo Cristo como cabeça, que haja amor fraternal, esse amor uns para com os outros, esse amor profundo, essa interdependência. Mas também, irmãos, é preciso que haja a visão da necessidade de estarmos congregados, mas que esse congregar esteja de acordo com a palavra de Deus, e que não aceitemos aquilo que é introduzido na igreja, mas que destoa da palavra do Senhor. Por melhor, por mais legal, por mais bonitinho que seja, por mais emocionante, que mexe com os teus sentimentos, com os teus, enfim, com as tuas emoções, mas é Cristo acima de todas as coisas, somente Jesus. Amém, irmãos? Espero que essa palavra fique gravada em nossos corações, para que jamais desistamos, permitamos que o inimigo nos tire da presença do Senhor e ou que sejamos usados por espíritos de engano. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade tão maravilhosa que nós temos de congregados cultuarmos o teu nome, adorarmos o teu nome, Senhor. Eu quero clamar que tu nos ensine dia após dia, para que os nossos atos e ações sejam de fato para a tua honra e para a tua glória. Senhor, fala sempre conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Mensagem 1377.